cara. Então... Eu acho que o fenômeno que o Free Fire se representa, eu acho que é importantíssimo pro momento, não só pro momento, mas eu acho que nessa cultura que a gente tá vivendo, nesse meio que a gente tá vivendo hoje, na internet, na sociedade até, eu acho que o Free Fire é importante pra caralho. Mas você não acha que o melhor jogo, não é? Em vez de a gente focar no lado de, meu joguinho, o meu jogo, sei lá, é divertido, ele é bonito o gráfico, ele atrai mais pessoas, a granada tem um som, explode e sai fagulha, não sei. Não é melhor focar hoje como uma profissão? O melhor é o que atende a profissão e gera... Sabe o que eu acho? Quando eu falo que eu acho que Free Fire é um jogo ruim, eu tô falando de jogo. Eu tô falando de gameplay, de design, mas não tem caralho, como falar só de jogo se aquilo engloba um monte de coisa. Mas não tem como não falar de jogo quando é um jogo, né? Mas mesmo assim, mesmo falando só de jogo, cara, eu lembro que os momentos mais felizes, assim, da minha infância, principalmente, foi jogando Tibia. Eu lembro que Mas Tibia é um jogo bom, pô. Não é só porque ele é feio que é ruim. Não, o Free Fire também é bom. Mas olha só. Vamos lá. Cara, o Free Fire é muito mais difícil que Tibia. Pra você entender. O cara tá mordido. Não, eu tô mordido. Não, nego, olha só. Você jogou Tibia? Caralho. Joguei. Você jogou Free Fire? Joguei. Quanto tempo? Algumas horas. Cara, eu não aguentei, man. Cara, mas é porque vocês vão num jogo buscando outro. Você não pode ir no jogo buscando. Talvez. Você tem que entrar no jogo. Sabe qual foi a minha pira com o Free Fire desde o começo? Porque a primeira vez que eu joguei Free Fire, eu falei, eles copiaram tudo do PUBG. Irmão, isso aqui você tá copiando alguém. Você vai falar que seus fãs saírem? Mas eu não tô usando uma fantasia de Joe Rogan, tá ligado? Mas isso aí faz diferença? Faz. Não faz. Uma coisa tipo, porra, o formato... Você tá copiando, mas você tá copiando também. O Fortnite, por exemplo, ele é um jogo que se inspirou tudo nesses Battle Royale aí que veio. Ele veio depois, se inspirou e tal, mas ele veio com uma nova proposta. Mas quando você entra hoje no PUBG, por exemplo, é a mesma coisa do Free Fire? Hoje em dia, não. Pois é, porque a gente precisa de uma base para se alinhar e a partir dessa base você desenvolver o seu e adaptar para sua comunidade. Eu entendo, mas tipo, quando eu joguei, era um jogo lixo. Ele evoluiu muito. Pode ser, eu não duvido. Quando eu comecei a jogar, como eu falei, o som era ruim, era tudo ruim. Era tudo esquisito, era tudo... Mas trazia o principal, que era a diversão. Jogabilidade pra galera com o celular. É como eu tava falando, um momento muito marcante na minha vida foi quando eu tava jogando Tibia, que na época era muito mais difícil do que é hoje, e dropou uma Dragão Scale meio de um DL. Lá em Venore, quem joga Tibia aqui deve estar se sentindo, nossa, que nostalgia. E quando dropou esse item, tava eu e meus amigos numa lan house, a gente levantou da cadeira, isso, tal, não sei o que, aquela gritaria. E o jogo era feio, porque na época o pessoal jogava um CS 1.6 que era melhorzinho, era mais à frente, era mais, um negócio de um cara mais maduro, um cara mais, tá ligado? Jogava um World of Warcraft, jogava um Grand Chase... Tinha vários jogos ali que eram muito melhores, assim, a proposta. E a gente era zoado também porque o Tibia era uma bosta e muito feio. Vou jogar em calculadora e tá aí até hoje. Porque a proposta é boa. Mas se o argumento do cara é falar que o gráfico é feio, aí esse cara tem que tomar um soco. Mas a gente não tá argumentando nesse sentido também. E outra, a gente fala que o Free Fire é ruim, mas é muito na piada, tá ligado? Sim. Tipo, eu não jogaria Free Fire. Eu não vou pegar meu... Mas por que você não jogaria? Porque eu tenho jogos melhores, tá ligado? Por exemplo, me dá um exemplo. Dota. É questão de gosto mesmo. Aí é outro perfilzaço. Exatamente. E aí, por os moleques de 12 anos ficar puto comigo, quando na verdade eu nem jogo FPS, tá ligado? Sim. É que assim, quando eu vou jogar um FPS, aí eu quero jogar um que eu sinto que é mais fluido. Eu vou jogar Warzone. Mas é aquilo que você falou, inclusive. Overwatch. O fenômeno Free Fire tirou muita gente da merda. Tá ligado? Sim. Mudou a sua vida, mudou a vida de uma caralhada de gente. E trouxe o FPS pra uma galera que só tinha celular, que não ia poder experimentar um FPS de verdade. Trouxe jogos pra pessoas, trouxe o mundo dos videogames pra um monte de gente que não conhecia essa porra, não tinha acesso. Basicamente, eu posso estar falando merda agora, mas assim, eu acho que qualquer Android roda um Free Fire de alguma forma, dá pra jogar. Tá ligado? Mas não dá pra jogar, por exemplo, PUBG em qualquer celular, né? Então o Free Fire ganha pra caralho nisso daí. Eu acho onde isso ganhou super mais? foda. Onde ganhou mais? Por exemplo, eu jogava um PUBG ali. Tinha o modo sobrevivência, né? Que pulavam 100 do avião e dos 100 ali tinha que sobreviver um.
Só que era ossada, porque você tava jogando ali, você luteava 20 minutos. Isso me irritava no E aí, PUBG. Meu irmão, vinha uma miséria de um cara esconde de atrás de uma caixa e vá, E aí te você ficou regaçava. 20 minutos igual um você babaca. ficou 20 minutos igual um doente ali, luteando e morreu. Na primeira Pra oportunidade. começar outra. Na partida seguinte acontecia a mesma coisa. Aí tu pensava, vou ficar aqui escondido então. E tu não se diverte. E eu não gostava Então- do PUBG, só pra deixar claro, eu não gostei. Então, quando o Free Fire veio, ele veio muito fácil na época. Assim, era simplesão, era atirava retão e quem começava atirando primeiro ganhava e não sei Era o quê. tipo isso. Era tipo isso. Só que agora você vai jogar, meu irmão, é evoluidaço. Entra na minha conta lá, na minha conta mesmo, eu logo aqui, e você não vai conseguir matar um cara. Porque os caras ficaram bons, todo mundo ficou bom. Aí, mas ficou igual o PUBG, que ficava 20 minutos luteando e morria? Não, porque você consegue acompanhar essa evolução. No PUBG ali, o cara fica nerdando ali, tu morre muito rápido, você não tem chance de defesa. No Free Fire você tem uma chance de defesa, você tem um gelo pra você jogar, tem uma estratégia, tem ali o sistema que eles criaram que é até legalzinho, buga de vez em quando, buga, mas é legalzinho também, negócio de render, que você tem uma certa distância que você consegue ver o teu inimigo, então isso te dá uma liberdade pra você andar um pouco mais. Então, o jogo ele te oferece ali o principal que das vezes de um cara que quer chegar do trabalho cansado e não quer tendo que ficar jogando 15 horas por dia pra ficar bom no jogo. Ele quer jogar ali, sei lá, 2, 3 horas antes de dormir e ser, eu jogo legalzinho, dá pra me divertir. Então essa é a proposta, não é só a proposta porque o jogo é leve e todo mundo vai jogar por isso. Porque, meu irmão, a quantidade de jogo leve que tem, por exemplo, a gente falando agora de um jogo muito leve, o Among. O pessoal tá jogando, tá se divertindo e tal, mas daqui a pouco também já deve dar uma caia, porque se tu... Mas não é um FPS, não é um Sim. jogo de tiro, tá ligado? Sim. Eu acho que um jogo de tiro extremamente acessível, como é o Free Fire, cara, pra mim é muito foda. Sim. A gente fala gastando aqui do que Free Fire é ruim, a gente pode não gostar do jogo, mas aí se você for colocar em perspectiva que eu não jogo FPS, tá ligado? O FPS não é o meu estilo de jogo. Eu gosto de jogar Final Fantasy, eu gosto de jogar Dota, Civilization, tá ligado? As paradas que não tem nada a ver mesmo, tá ligado? Mas eu reconheço que o fenômeno Free Fire é foda. Só que quando eu olho, eu que sou leigo, que não jogo nenhum FPS, eu comparo os produtos. Então assim, eu joguei um pouquinho de Modern Warfare, desse Warzone, joguei um pouquinho de PUBG, joguei um pouquinho daquele Apex, desses todos aí eu brinquei um pouquinho lá, Sim. mas eu sou ruim, tá ligado? Eu já entro ali de saca. E desses todos aí, quando eu joguei, que pra mim foi... eu meio que caí de paraquedas na parada lá, meio que obrigado a jogar, de certa forma. Aí eu falei assim, caralho, isso aqui é horrível, tá ligado? Mas, cara, isso daí é a opinião de um cara que nem joga. Então, assim, nem é pra levar em consideração que eu tô falando do jogo, tá ligado? É que na minha opinião, que é a opinião de um cara que joga que joga RTS, outro bagulho, tá ligado? Mas é que os moleques de 12 anos ficam a graça pra mim é isso. Mas não é que eles ficam malucos, deixa eu te explicar. Não, eles ficam malucos. Os moleques me ameaçam de Se eu falar morte. pra você aqui agora assim, eu tô no chat, por exemplo, lá na minha live e tal. Se eu falar quem já deu canequinho, digita 1. Geral digita 1 na sacanagem. O que é isso? Também não sei. Canequinho? Depois eu falo aqui. Todo mundo já deve ter entendido. Deve ser o rabo. Entendi. Geral digita 1 na sacanagem. Por quê? Vira zoeira. Então, tudo que a gente fala aqui, a gente, como influenciador, acaba tendo um peso. Então, quando você fala assim, o Free Fire é um jogo lixo, muito ruim. Pra gente aqui, é zoeira. Mas você tem que pensar no molequinho que vai estar lá na escola, que vai chegar pro amigo dele e falar, o Free Fire é um jogo muito ruim, porque a gente acaba comprando a ideia. Tá ligado? E daí que começa a briga, e daí que começa o pessoal ir lá te atacar, porque a gente quer se sentir só normal. Eu não quero ser, não quero que o meu jogo seja o melhor, nem o pior. Mas é normal jogar jogo ruim. Mas as pessoas brigam por isso, porque quando você pega quando você pega um jogo que a pessoa começa a criar um sonho, por exemplo, eu não fiquei rico jogando Free Fire, eu fiquei muito rico. Entendeu? Então, quando um moleque pega um cara desse como exemplo e fala assim, eu quero ser igual a ele. Hoje é até fácil o cara poder olhar e falar assim, eu quero jogar Free Fire, eu quero ser um streamer, meu sonho sempre foi ser isso. Só que, eu tive que largar tudo, como eu falei. Eu tava num caminho, planejando ali minhas 10 horas diárias de estudo, tinha me formado na faculdade, tinha terminado o estudo, tava procurando meus concursos para viver e do nada eu falo assim, irmão, vou largar tudo e vou viver disso aqui. Eu não sabia nem se dava dinheiro. Eu lembro que o meu primeiro contrato que me ofereceram, eu olhei pra minha mãe e falei assim, cara, isso aqui é mentira. Isso aqui vão me roubar. Vão falar, olha, pra ganhar isso aqui, digite a sua conta bancária e a senha, no mínimo. É um keylogger, não sei o que é. Aí eu ignorei. E quando eu vi que era realmente verdade, a gente
na sala da minha casa. Levantamos assim, começamos a se abraçar e rodar, igual o filme, já viu quando o pessoal fica rodando? Porque pra mim, assim, foi realmente um choque. Mudar então, a vida mesmo. Mudar né? a vida, eu falar assim, caraca, cara, olha o que dá pra fazer com isso aqui. Eu tinha 1 mês de stream no YouTube, Caralho. na época. Eu já tinha mais de 100 mil seguidores em Em um mês de você stream. conseguiu? É. Porra. O Free Fire é um fenômeno insano. Não, eu não digo assim, claro, a gente tem muito, depende muito do potencial da pessoa. Claro, sabe? claro. Não é só fazer não é Free Fire. receita, Senão- joga Free Fire Exato, senão dê teria certo. dado certo comigo, tá ligado? Sim. Não deu. Então, por quê? O Free Fire, quando eu comecei a jogar, hoje a pessoa pegar e falar assim, vou viver de Free Fire, meu sonho é fazer isso. Aí, pra gente, como influenciador, é legal falar pros pais, principalmente, que vão ali estar orientando, ou até um cara mais velho que quer largar da profissão pra viver. Meu irmão, tem que fazer paralelo. Quero jogar Free Fire, estuda e joga. Quero fazer não sei o quê, quero ser streamer, né, que é a profissão. Eu acho que, não, claro, como vocês disseram, o ser streamer é uma profissão já antiga. Mas também não é uma profissão que era acessível. E eu acho que hoje é mais acessível, porque, principalmente com o Free Fire, o moleque ele pode pegar ali o PC dele ou o celular dele, começar a fazer live e tentar ter uma visibilidade. Mas tem que fazer a parada direito, tem que fazer uma parada... Por que eu vou querer assistir esse cara? Exato. E a partir daí ele começar a... Eu lembro que no início da minha carreira, pra eu ter uma história sempre... Porque tem momentos que se você não pegar um cara desenrolado, vai ter momento que vai ficar aquele silêncio, vai ficar aquela conversa tipo morta. E era o momento que eu pegava sempre histórias e anotava. Quando chegar esse momento eu vou falar sobre isso. Quando chegar esse momento... Então, eu tentava manter uma interação muito top e assim a minha retenção aumentava. E aí, com a retenção mais alta, você tem mais divulgação da própria plataforma e por aí vai. Acho que um Então- outro fator